Bom, pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma aula do minicurso Distopias Contemporâneas, Reflexões no Nosso Tempo. Nós estamos na aula 2 desse minicurso, que é o minicurso correspondente ao mês de julho. Sejam todos bem-vindos, nós estamos muito felizes de abrir esse espaço para a gente conversar um pouco sobre distopias e sobre Jogos Vorazes, né, que é uma obra que todos nós gostamos tanto. Então, muito obrigada por estarem aqui, sejam bem-vindos e vamos aproveitar essa aula aí para conversar um pouco e aprender e dividir também, compartilhar o que a gente já conhece sobre o tema e sobre o filme. Eu sou Alice Pereira, sou bolsista de extensão do GENIC, então vou ficar aqui cuidando dessa parte de chat, da parte burocrática aqui do minicurso e as meninas, enquanto as meninas dão a aula. Pode passar, Sara. Eu preciso lembrar vocês, primeiro, de que o que é o GELIC, né? O GELIC é um grupo de estudos de literatura e cinema, aqui da Universidade Federal do Oeste do Pará, nosso campus fica em Santarém, e a gente também está presente em algumas redes sociais aí, então já tenho que lembrar de fazer esse convite para vocês nos acompanharem nas redes sociais, especialmente no Instagram, @gelic_ufopa. Então, se você ainda não segue a gente, aproveita, abre o celular, vai lá e segue a gente no Instagram. Tem vários conteúdos legais sobre literatura, sobre cinema, sobre ensino, sobre cultura pop. Então, você vai gostar bastante. Segue a gente por lá. Também é um ótimo lugar para você saber quais serão os novos cursos que estão vindo aí. Esse projeto foi renovado, então a gente vai ter novos minicursos vindo por aí. E também para acompanhar o que a gente já falou aqui, né, nos minicursos de ELIC, os temas que já foram tratados, nesse espaço, você pode conferir tudo lá, que tem vários posts lá informativos bem legais. Também pode e deve, né, se inscrever no nosso canal no YouTube e também seguir a nossa playlist e também o nosso podcast no Spotify. Nós estamos no YouTube com @Angelique_Ufopa também. E no Spotify é só pesquisar lá, Angelique Ufopa. Nós temos o podcast, que tem a gravação de todas as aulas que acontecem aqui, os episódios completos lá, e você pode acompanhar tudo que a gente já assistiu, já conversou por aqui. E também temos o nosso canal de comunicação mais direto, assim, né, que é o e-mail gelique.projeto.fopa@gmail.com. Então, se você tem alguma sugestão de tema, gostaria de falar de algum outro tipo de filme ou uma obra específica, escreve para a gente lá no e-mail que nós estamos lendo e vamos considerar todas as sugestões. Pode passar, Sara. Bom, vocês devem lembrar que na aula passada, aula 1, dia 23/7, a gente conversou sobre distopias contemporâneas no gênero Young Adult. Então, a gente falou de uma forma mais geral ali sobre o que é distopia e como elas vêm aparecendo nesse gênero. A gente teve um tópico que falou sobre a introdução à distopia contemporânea, né? E sobre que período a gente ia falar da história, né? E aí a gente falou um pouco sobre essa questão de distopia e sci-fi e as semelhanças e diferenças entre esses gêneros. E também falamos sobre a estética distópica. E hoje, na aula 2, né, que é dia 30/7, a gente vai especificamente falar um pouco mais sobre jogos vorazes, distopia, controle e subversão. Então, eu espero que vocês tenham conseguido assistir os filmes e também assistir as nossas aulas, que a gente mandou no e-mail para vocês, do minicurso anterior, Distopias Clássicas, que vai ajudar muito na nossa conversa. Um dos tópicos que a gente vai falar hoje é sobre o mundo ficcional de jogos vorazes, a gente vai entender em que universo se passa, conversar um pouco mais sobre esse universo. A gente vai falar também sobre os traços de distopia nesse universo da Suzanne Collins, né, que é a autora de Jogos Vorazes. Vamos conversar um pouco especificamente sobre a Katniss, né, e a jornada da heroína, como que isso se concretiza na jornada da Katniss, e vamos falar do amor subversivo como uma arma da revolução. Então, esses vão ser os tópicos que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Estou bem animada, espero que vocês também. Pode passar, Sara. Aqui para relembrar vocês, quem vai estar com a gente essa noite, vou primeiro falar da professora Jéssica Sampaio, que é uma das nossas coordenadoras do grupo, que vai falar um pouquinho também sobre distopias. Nós temos a Yasmin Rodrigues, que é mestranda em letras, pelo PPGL, que é o nosso programa de pós-graduação em letras aqui da UFOPA. Temos a Hiromi Okubo, que é licencianda em letras em inglês, também pela UFOPA, e eu, Alice Pereira, que sou mestranda em letras também pelo PPGL. Eu acho que é isso. Tá. Nós temos mais alguns avisos importantes, não sei se vocês lembram, mas primeiro, essa aula está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada na íntegra no nosso canal no YouTube e também no Spotify.
Então, não fique apreensivo se você perdeu alguma coisa, se alguém falou muito rápido, e se você esqueceu algo que foi dito na aula anterior, está sendo gravado e você vai poder reassistir quantas vezes você quiser, gratuitamente, lá no nosso canal no YouTube. Então, esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que a gente conta muito com a participação de vocês. É um espaço que realmente é aberto para contribuir, para a gente conversar. Então, é super importante que vocês participem. Então, se você tem vontade de comentar alguma coisa sobre o assunto que está sendo falado, nós temos duas sugestões. A gente deixa esses comentários, essa conversa para o final da aula, temos um tempo reservado para isso, mas você pode ir escrevendo lá no chat, para não esquecer, né, da pergunta, e depois a gente vai fazer a leitura do chat juntos e vamos conversar. E também, no final da aula, vamos ter oportunidade de abrir o microfone e contribuir, fazer perguntas, falar, o que seja, usando a ferramenta de levantar a mão. Então, contamos com a participação de vocês, tá bom? Também temos uma parte que é muito importante, que é a lista de frequência. Você precisa assinar ela para conseguir que a gente gere o seu certificado de participação nesse mini curso. E é muito importante que você tenha assinado as duas listas de frequência, tanto a da aula anterior quanto a da aula de hoje. E só assim você consegue o certificado, estando com o seu nome nas duas. Então, preste atenção. Eu vou colocar essa lista no chat lá no final da aula e vou avisar aqui também. Então, fiquem de olho no chat para não perder aí, que é super importante para você confirmar a sua presença. Bom, eu acho que é isso. E agora vamos para a nossa segunda aula. Boa aula para todos nós. E é isso, meninas, é com vocês. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje, Sara, pode passar, por gentileza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o mundo ficcional de Jogos Vorazes. Provavelmente a maioria já conhece um pouquinho, a gente só vai fazer essa retrospectiva, relembrar um pouco mais, comentar um pouco sobre a mercantilização desse gênero e, posteriormente, entrar mais a fundo no tópico. Pode passar, Sara. Bom, Jogos Vorazes é uma das obras mais conhecidas desse gênero distópico young adult, tanto na literatura quanto no cinema. Série que é escrita pela Suzanne Collins, lançada em 2008, a série rapidamente conquistou um público enorme, especialmente entre adolescentes e jovens adultos. Se tornou, claro, um fenômeno global. A partir de 2012, a adaptação cinematográfica ajudou a expandir ainda mais esse sucesso, trazendo uma outra dimensão para a história. Com o tempo, esse universo da Suzanne Collins, ele se manteve, especialmente com os novos livros que expandem um pouco esse universo e a compreensão desse sistema de Panem. Em 2020, teve a publicação da prequel A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que fala sobre a juventude do presidente Snow, revela as origens dos Jogos Vorazes e a complexidade, tanto moral em relação aos seus idealizadores, quanto figuras importantes, que começam um pouquinho ali, a gente começa a entender de onde veio aquela faíscazinha da rebelião, posteriormente mostrada nos filmes e nos livros. Mais recentemente, agora bem recente, O Amanhecer na Colheita, que foi lançado esse ano, que retorna a 24 anos antes da saga original e foca no 50º Jogos Vorazes, o Massacre Quaternário, que é vencido pelo Haymitch. E esses lançamentos mostram pra gente que mesmo após essa grande febre distópica que a gente chegou a comentar um pouco na aula passada, ainda tem um interesse muito grande em revisitar esse universo da Suzanne Collins. Então, mesmo após muitos anos do último livro, ainda tem esse impacto muito positivo. Teve o filme também da primeira prequel, e muitos fãs gostaram, não foi aquele tipo de prequel que a gente sentiu que destruiu um pouco da emoção, continuou muito com os pontos principais, e é muito interessante ver isso em uma obra que foi lançada há muito tempo depois da finalização, né? Pode passar, Sara. Então, universo de Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é situado em Panem, que é esse país fictício, essa nação fictícia, que foi construída sobre as ruínas da América do Norte, após vários desastres e colapsos. A Panem, ela é dividida, como a gente sabe, na capital, que ela é rica e tecnológica, e nos distritos
assim, principalmente após o Distrito 4, mais ou menos, que são os distritos mais pobres e oprimidos. São 12 distritos, cada um com a sua especialidade em um certo tipo de atividade. Então, mineração, agricultura, tecnologia, pescaria, enfim. E eles vivem em condições muito diferentes da capital, eles vivem para servir a capital. A capital, ela exerce um controle bem rígido sobre os distritos, simbolizado pelos Jogos Vorazes em si, que é essa competição anual, onde os jovens de cada distrito são obrigados a lutar até a morte em uma arena, como forma de entretenimento para a elite e, é claro, uma lembrança de poder da capital. A série é narrada principalmente na perspectiva da protagonista Katniss. A história apresenta essa protagonista de uma forma muito complexa, que começa lá se voluntariando para proteger a sua irmã mais nova, que enfrenta esses horrores da competição e toda a articulação política da capital, que é uma jornada muito intensa, que tem muitos dilemas morais, que é uma crítica muito grande à desigualdade social e à manipulação da mídia. Claro, a desumanização também dos próprios tributos. E a série é composta pelos 3 livros principais, que foram bem cruciais para o gênero distópico em si, que levou posteriormente a outros nomes de sucesso, que foi desencadeado pelo sucesso de Jogos Vorazes. E esses outros nomes exploram também esses mundos futuristas e sombrios, que são focados em protagonistas jovens que vão questionar esse sistema. Como os exemplos que a gente já deu na aula passada, Divergente, Maze Runner, Doador de Memórias, Feios. Já no cinema, a adaptação conseguiu captar bem essa atmosfera, além de trazer essa protagonista para as telas. A franquia reforçou esse interesse pelo gênero, mas também destacou algumas questões sociais muito importantes. Claro, o objetivo da distopia. Pode passar, Sara. Então, após esses grandes sucessos de Jogos Vorazes, a gente sabe que o que fica famoso, o que tem muito sucesso, que tem um grande público, ele tende a ser, de certa forma, repetido, não explicitamente, mas é uma fórmula de sucesso. Acontece de diversas formas, em diversos gêneros, e com a distopia Young Adult não foi diferente. Então, o mercado editorial e também o cinematográfico começou a explorar tanto a estética quanto alguns elementos da distopia juvenil, gerando essa onda de produções com fórmulas bem parecidas. Então, a crítica social, que antes era bem central, em Jogos Vorazes é muito central, foi, às vezes, sendo diluída e voltado mais para o entretenimento, principalmente com o foco no romance, no triângulo amoroso, nesses protagonistas que têm um padrão muito parecido. A gente pode citar séries de livros como Estilhaça-me, Maze Runner também, a série The 100. Eles seguiram esse modelo, que começa com jovens lutando contra esses sistemas opressores, com, às vezes, habilidades especiais, com dilemas amorosos, e que, posteriormente, ganham mais destaque do romance, desses momentos joviais, do que nas questões políticas. Eu trouxe alguns exemplos para a gente de livros que foram bastante bem-sucedidos e que seguem ali aquela fórmula criada lá por Jogos Vorazes, que iniciou por Jogos Vorazes. Primeiro, A Seleção, da Sarah. Então, gente, eu li há muito tempo atrás, eu não lembro muito bem, eu lembro das castas, que assim, é bem parecido ali com a questão dos distritos, mas é meio que uma mistura de uma distopia com um reality show. E aí tem muita atenção ao romance, a todas as rivalidades femininas,
Eu nunca consegui reler, não me atrai hoje. Quando eu era mais nova, eu achei muito legal, mas ele foge um pouco da questão da distopia, porque a distopia está ali para criticar algo, principalmente a distopia política, Jogos Vorazes, está ali para criticar algo, e aí vai acabando um pouco da essência, com um foco tão grande nesse romance. Então, os livros posteriores, eles já têm um foco, assim, exacerbado no romance, e deixa um pouco de lado as questões que caracterizam essa distopia. O outro exemplo que eu trouxe foi Matched, não sei se alguém conhece. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca li. Foi best-seller da Ali Conde, e é um livro onde toda a sociedade é controlada a ponto de até decidir qual pessoa vai amar. Essa trama, ela repete um pouco da rebeldia emocional, mas não se aprofunda, então não tem esse aprofundamento crítico no autoritarismo. Então, também caracterizado mais como um romance jovial do que realmente a distopia, já que não entra muito, não aprofunda muito nos temas que a distopia deveria aprofundar. E Delirium, que é da Lauren Oliver, e nesse mundo o amor ele é retratado como uma doença que precisa ser curada, que é uma metáfora bem uau, mas ela perde muito da narrativa porque se concentra só no amor proibido, no romance proibido. Claro que a gente não tô aqui para dizer que nós são horríveis, péssimos livros, mas eles perdem uma característica muito importante justamente por causa da mercantilização desse gênero. Então, teve algo de muito sucesso, gerou outros livros e séries e filmes de muito sucesso, só que a que ponto continua tendo as características principais, se vai se perdendo, se vai tendo focos em outras questões que estão ali bem diferentes do que deveria ser a crítica. Pode passar, Sara. Não, só um segundinho, só para concluir. Então, essa repetição mostra como esse gênero ele foi mercantilizado, né? Então, certos elementos distópicos viraram quase com uma estética para atrair esse público, especialmente o público adolescente, que estão ali mais interessado em ação, romance, e aí não tem tanto a reflexão política que deveria ter, até que se tornou quase como uma satirização, quase como realmente um ponto de esgotamento, onde não tem tanto interesse, porque parece que é a mesma fórmula repetida várias vezes, sem nenhum aprofundamento. E aí tem a sequência de Jogos Vorazes, que veio ali como quase como uma luz, porque apesar de ser no mesmo universo, são histórias diferentes, com pontos políticos muito interessantes, o que torna realmente esse mundo ficcional de Jogos Vorazes muito interessante, porque dá para adentrar muito mais nesse assunto sem parecer algo apenas pelo dinheiro, né? Porque tem toda uma questão realmente do plot, coisas que fazem sentido, que são conectadas e que não estão ali soltas. Não sei se alguém chegou a ler os livros posteriores de Maze Runner, depois de A Cura Mortal, mas eles também têm muito conto, muito livro que foi lançado. O autor começou a canonizar um monte de coisa que os fãs gostavam, justamente para ter aquele apelo mercadológico. Igual Estilhaça-me, que é uma série muito legal que eu gosto, mas que também foi se perdendo ali no meio de tanto livro. A história estava fechada, e aí foi mais livro, mais livro. Tudo porque, claro, é muito importante para essas autoras continuarem ganhando em cima de histórias tão famosas. E é isso, gente. Agora a minha colega Yasmin vai falar um pouco mais. Oi, gente, boa noite. Nessa segunda aula, eu vou estar trazendo aqui alguns dos traços distópicos que estão presentes dentro do universo criado pela Suzanne Collins, que é a autora dos Jogos Vorazes. Tá? Sara, pode passar, por favor? Para recapitular, eu trouxe novamente o mesmo slide da aula passada, dessa parte das distopias, com algumas das características principais. Aí, eu quero que vocês dê uma lida, e aí a gente vai tentar discutir e perceber esses elementos dentro da obra.
né? Aqui eu trago para vocês o controle extremo, que a gente já viu semana passada. Essa sociedade dividida ali, muito desigual, a vigilância constante, perda da individualidade, manipulação da informação, ambiente hostil ou decadente, alienação e apatia, simbolismo na resistência. Só de ler as características a gente já consegue relacionar com vários dos acontecimentos de Jogos Vorazes. Alice não, Sara, passe para mim, por favor. O primeiro dos temas que eu tirei para a gente falar aqui é tecnologia e vigilância. Eu coloquei como as primeiras imagens, logo para o início do tópico, a comparação entre a sala de controle antiga com a atual, só para a gente ter uma noção de como a tecnologia já era muito presente, mesmo em tempos antigos. Aí na primeira imagem, a gente tem a sala de controle da Cantiga dos Pássaros das Serpentes. Não sei se alguém aqui já chegou a assistir, mas aqui eles já estão mostrando para a gente como que era os jogos ali no seu início, já com toda essa tecnologia, fazendo até uma referência às teletelas do George Orwell, lá em 1984. A gente percebe ali que tem pessoas sendo transmitidas, cada uma daquelas telas é um tributo diferente, e aqui sentados nós temos as pessoas que estão auxiliando esses tributos a conseguirem algo, a conseguir vencer, talvez, os jogos, que são estudantes da escola, mesma escola que o Snow, e cada um deles está responsável por um tributo diferente. Já na segunda imagem, a gente tem essa sala de controle mais modernizada. Ali a gente já vê esse apelo gigantesco sobre a tecnologia, de como eles têm controle dessa tecnologia para fazer com que tudo ali fique dentro dos olhares deles, para ter essa sensação de vigilância mesmo. Sara, pode passar, por favor? Aqui eu trouxe uma ideia do Guy Debord sobre a sociedade do espetáculo, onde ele diz que o sofrimento ele é um espetáculo. As pessoas elas gostam de assistir sofrimento, porque tudo está ali relacionado ao espetáculo. Primeiro, dentro disso, eu trouxe como que os jogos eles vão funcionar. O ambiente para os jogos funcionarem, para que tenha esse controle, essa vigilância, é a arena. Aí, na imagem, a gente tem a arena do Cantiga de Pássaros dos Pássaros das Serpentes, onde ela ainda estava um pouco antiquada, digamos assim, mas mesmo assim já possuía esses aparatos tecnológicos, onde a gente pode perceber que a sala de controle ela consegue mandar fogo. As principais dificuldades deles ali dentro, que são esses bestantes, que eles já existem desde muito cedo nos jogos, e também como eles conseguem mudar o clima dentro ali da arena. Tanto clima de quente, frio, quanto no clima entre os tributos mesmo. Esse monitoramento constante, ele vai impactar diretamente nessa privacidade dos tributos. Ou seja, ali, esses jogos sendo televisionados, eles não vão estar presentes somente... Esse monitoramento ele não vai estar presente somente dentro da arena, que a gente já tem ali toda aquela percepção de que tem telas, de que tem pessoas controlando. Vamos fechar a porta, por favor. E dentro dos distritos, a gente tem esse instrumento de opressão e da vigilância dessa tecnologia, desses aparatos, que são os pacificadores. E a gente consegue ver como aquelas pessoas que são as representantes do governo, representantes da capital ali de Panem, para fazer com que tanto os tributos quanto as pessoas que estão dentro dos distritos, elas possam estar ali dentro desse ciclo de vigilância e tecnologia. Pode passar, Sara, por favor.
Um dos exemplos que eu trouxe para ilustrar bem essa tecnologia, essa vigilância, é o relógio mortal, que ele vai aparecer em Catching Fire, ali no segundo livro, em Chamas. E esse relógio ele tem uma função muito importante dentro da arena da 75ª edição dos Jogos com os Vitoriosos, que é de controlar tudo o que acontece ali dentro. O relógio ele vai ditar tanto acontecimentos para cada horário, quanto como o clima e como esses bestantes, esse fogo, esse sangue, ele vai cair em cada um dos pedaços do relógio, em cada um dos pedaços do território ali da arena. Pode passar, amiga, por favor. O segundo tópico que eu trago para a gente discutir é essa propaganda e a guerra de narrativas. Toda revolução ela vai começar ali com uma faísca, vai começar ali com, no caso da Katniss, com ela sendo esse símbolo da rebelião, o tordo. Pode passar, amiga, por favor. E aí a gente vê que o conflito de propaganda em si, ele talvez estivesse no início um pouco oprimido pela capital, porque ele já tem aquele apelo muito maior em relação a essa propaganda, a fazer esse grande espetáculo para o público assistir. Não só, acredito que as únicas pessoas que aproveitam realmente os jogos para assistir é a capital, né? Mas eles não transmitem isso só para a capital, transmitem também para todos os distritos. E a capital ela vai ser esse mestre de propaganda. Os jogos, eles são como no início, antes deles começarem, eles já têm ali uma espécie de reality show. E o reality show ele é apresentado pelo Caesar Flickerman, que é esse personagem que está ao lado da Katniss. Ele tem a função ali de fazer perguntas, de socializar com os tributos, para que as pessoas elas possam ter esse apego, escolher ali um dos seus favoritos para torcer dentro dos jogos. Então, os jogos eles vão funcionar como uma forma de punição e entretenimento. Punição em relação à primeira rebelião que existiu ali entre os distritos e a capital, e como uma forma de fazer com que esses distritos sofressem, foi criado os jogos. Panem, principalmente, que é a capital, em latim, panem et circens, ele significa pão e circo. Então, ali a gente já tem aquela ideia de que tudo é um espetáculo e as pessoas estão apenas assistindo para o puro entretenimento. Né? A gente já vê ali, principalmente para as pessoas que estão na capital e não têm noção do que as pessoas nos distritos sofrem. Pode passar, amiga. E aí a gente vai ter essa rebelião também fazendo uma contrapartida ali, se utilizando daquilo que a capital tanto teve mais controle dentro da sociedade ali. A rebelião ela também vai passar a utilizar a mesma estratégia que a capital utiliza, que é fazer a propaganda, principalmente de tornar a Katniss como esse símbolo, como ela sendo esse pássaro todo, pássaro que vai significar essa resistência, essa rebelião, para significar um resquício de esperança que esses distritos ele ainda possam ter. Pode passar, amiga, por favor. Então, aqui o que eu falei dos conflitos de discursos é que Panem e os distritos, eles não só vão lutar com as armas, porque a gente percebe ali que tem a guerra, tem lutas de com todo tipo de arma possível, mas eles também vão lutar através de ideologia, através de símbolos, através de imagens e emoções. Então, a guerra realmente ela vai se dar a partir de quando essas propagandas elas são espalhadas e compartilhadas tanto na capital quanto nos distritos. Elas vão ser como um segundo campo de batalha. Pode passar, amiga. Um dos símbolos maiores da rebelião que é propagado pela Katniss é essa árvore forca, a canção
é ali criada pela... Eu não sei se foi criada, mas ela é cantada pela Lucy Gray, ali em Cantiga dos Pássaros das Serpentes. Então, a rebelião e a capital, elas vão estar em lados opostos, né? Então, a árvore forca, que é algo muito importante para o Snow, não sei se eu estou dando spoiler para alguém, mas é uma canção importante para o Snow, vai se tornar símbolo de algo que está contra ele, né? Então, a gente vê essa inversão do simbolismo da música. Pode passar, amiga. Outro do exemplo de como essa propaganda ela se dá, como ela é forte e também muito pesada, é a explosão do hospital que ocorre no Distrito 8, lá em A Esperança, parte 1, onde a Katniss foi fazer uma visita para esse hospital, a cidade, na verdade, o distrito que tinha sido bombardeado, primeiramente, e ali estão os sobreviventes e alguns feridos. Logo após a Katniss fazer essa exibição, ela e a sua equipe ali, o Snow ele manda aqueles mísseis para bombardear novamente os sobreviventes do Distrito 8. Após isso, ela faz um discurso muito forte que os fãs e muitas outras pessoas que são apegados com a série já até decoraram as falas, de tão forte que é. A Katniss ela vai fazer aquele apelo dizendo para todos os distritos, compartilhando essa crueldade que o presidente Snow, a capital ali, ela está fazendo sobre o Distrito 8, principalmente quando matou essas pessoas, esse hospital que estava repleto de crianças, mulheres feridas, homens totalmente sem meios ali de se defender. E aí ela fala aquela frase dela que já está marcada para a história, que é se a gente queimar, você vai queimar com a gente. Ela fala essa mensagem para o presidente novo. Né? Pode passar, amiga. E como terceiro tópico assim maior, eu trouxe o aparato estético, que ele é muito importante, presente dentro de Jogos Vorazes. E aí, dentro dessa estética, a gente tem subdivisões que é o figurino, classe e comida, como a estética ela vai ditar cada uma dessas coisas. Primeiro eu coloquei ali a Katniss, as cores que ela está usando em contraste com os pacificadores. Aí a gente já percebe que os pacificadores, eles utilizam esse uniforme branco que talvez remeta à paz, e eles sendo pacificadores, mas que a função deles é oprimir, é até agredir pessoas dos distritos, pessoas que não têm como se defender. E ao lado eu coloquei a imagem de quando o Pita ele alimentou a Katniss quando ela estava passando fome. Né? Essa imagem ela é muito significativa para a saga como um todo. Pode passar, amiga. O figurino como marcador de classe. Eu acredito que todo mundo já tenha percebido como que o figurino de cada um ele já dita aonde a pessoa, qual parte da sociedade ali dos distritos da capital a pessoa está participando. E aí eu coloquei aqui a capital, a gente vê aquele exagero de cores, pessoas extremamente maquiadas, né, como sendo essa elite do consumo, da ganância, do luxo, e isso tudo para exibir esse poder absoluto, né? E os distritos, a gente tem a divisão dos distritos do 1 ao 12, onde o distrito 1, 2 e 4, eles são ali, digamos que parcialmente aliados à capital. Aí a gente percebe que já entra o fator de desigualdade, né? Distritos do 1 ao 12, a gente já pensa que os primeiros níveis eles já são ali um tanto quanto mais privilegiados e possuem mais recursos do que os inferiores, do que o distrito do 9 ao 11, por exemplo, que vão estar ali na linha da fome, servindo apenas como força de mão de obra barata, né? Não sei nem se eles recebem pelo que eles fazem.
que são esses distritos que são os mais explorados, com essa mão de obra barata, trazidos aqui como vida descartável, que é um dos conceitos trazidos pelo George Agamben, onde ele fala que são aquelas vidas que elas não têm valor e que elas podem simplesmente ser descartadas e ninguém vai sentir falta. Essa divisão entre capital e distritos, ela vai ser esse reflexo de uma sociedade com essas castas mais modernas do que a gente já via em outras distopias clássicas, né? Em que o trabalho ele vai definir o valor da pessoa. Pode passar, amiga. E aí eu falei que Distrito 1, 2 e 4, eles eram aliados da capital, por fazerem ali parte das classes mais altas dos distritos mais próximos a ter mais recursos, possuir mais poder em relação aos outros distritos. Só que o Distrito 3 e alguns dos outros distritos, mas eu trouxe esse aqui como destaque por causa do Beat e da Warriors, porque eles são personagens muito importantes para que a rebelião aconteça. Né? A gente percebe ali no Catching Fire, nos Chamas, que o Beat, ele tem toda uma... Eles dois, na verdade, são muito inteligentes, eles sobreviveram aos jogos apenas se escondendo, se camuflando, né? Aí a gente já dita que eles não... Apesar de eles não terem essa força física, a força deles vem do conhecimento. E a gente sabe que dentro de uma distopia, ter conhecimento já é uma forma de subversão. Então, tanto o Beat quanto a Warriors, eles são representações de subversão ali, mesmo em meio às classes, aos distritos mais altos. Aí a gente tem também a Warriors como alguém muito importante, que inclusive foi ela que percebeu que a arena dos jogos, no segundo filme, Em Chamas, ele é a... Gente, desculpa, porque eu me mudei recentemente e aí na minha rua a carreta furacão passa, então se tiver aparecendo alguma música de fundo, é por causa disso. Tá, mas eu peço desculpa. Eu sabia que ela ia passar agora. Tá, então a Warriors, ela foi a responsável por perceber que a arena ela era esse relógio. Quando ela se comunica ali após salvar o Pita, ela se comunica com a Katniss, chamando a arena de tic-tac. Inclusive, que é uma das cenas mais tristes que a gente tem ali no segundo livro. Não sei quem foi capaz de não ficar triste com essa cena dela percebendo, mas ela foi uma personagem muito importante para que tudo se desenrolasse e a rebelião pudesse começar a realmente ter efeito em relação à capital. Pode passar, amiga. As roupas dizem para quem você pertence, é o que eu falei. A capital ali, ela já demonstra esse exagero de cores, de figurino, de acessórios, enquanto a Katniss, que está ali no distrito mais baixo, que é o 12, distrito da mineração, já quase não tem nenhuma vaidade. Né? Não tem como eles terem vaidade, porque eles não têm quase nem o que comer. Então, as roupas deles são muito simples, muito neutras. E isso vai representar como os distritos, eles... exatamente. Assim como a abnegação lá no Divergente. Como ele vai representar o lugar que você pertence dentro desses distritos, dentro dessa capital. Pode passar, amiga. Ainda em relação à roupa, a dizer o local que você pertence, a gente tem aqui duas protagonistas ditando como essa moda ela vai marcar uma identidade. Ali na primeira imagem, a gente viu a F em contraste com a Katniss, e aqui a gente já tem a Katniss como vestida ainda com uma cor neutra, mas só que mais forte agora, já simbolizando o todo. E dentro disso a gente tem também, em comparação, a gente tem a Lucy Gray, ela sendo do Distrito 12 e não fazendo parte ali daqueles uniformes praticamente que eles utilizavam, né? O vestido que a Lucy Gray está utilizando, ela vai representar como
uma resistência à identidade pessoal da própria personalidade, da própria personagem. Ela vai se recusar a ser apenas uma peça dentro do jogo, já que ela foi solicitada ali, foi escolhida para ir representar o Distrito 12 na arena dos jogos. Então, através dessa roupa que ela mesma confeccionou, a gente pode ver aqui que tem várias cores, não é neutro, que tem aqui flores, a gente vê uma cartela de cores mais colorida e menos neutra em relação a que as pessoas utilizam no Distrito 12. Então, a Lucy Gray, ela vai ser ali dentro de Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, esse símbolo de esperança e imprevisibilidade dentro dos jogos. Também a Lucy Gray, ela vai se recusar a fazer parte de um grupo. Ela é assim como um pássaro, ela quer ser livre, e pássaro aqui a gente já faz conexão também com a Katniss, sendo o pássaro, né, o tordo. A Lucy Gray, ela faz da participação dela dentro dos jogos como uma performance. Né? A gente percebe ela ali não como apenas uma participante, mas também o que ela queria representar para o mundo, que era ser arte, né? Uma artista. Alguém que não precisa estar preso dentro de uma gaiola. Pode passar, amiga. Aqui eu trouxe como essas roupas dentro da capital, elas servem como forma de controle e distração. As pessoas que estão ali, lembrem lá das características da distopia, elas são criadas ali no meio onde tem um forte apelo da capital em relação a elas, para que elas sejam apáticas e alienadas ao que realmente acontece ali na sociedade em que elas vivem. Elas estão muito mais preocupadas com roupas, maquiagens, do que com o que os distritos estão sofrendo, já que elas não estão no meio onde há esse sofrimento. Né? Elas estão dentro da capital, elas não estão tendo que servir a alguém, como os distritos servem de formas diferentes, né? Pode passar, amiga. E por último, a comida ela vai ser também representada como um símbolo de desigualdade. No início eu coloquei a imagem do Pita ajudando ali, não deixando a Katniss morrer de fome, dando um pedaço de pão queimado para ela. Enquanto isso, quando eles chegam no Distrito 12 para os jogos, eles são recebidos ali com um banquete. Tanto que eles ficam assustados com a quantidade de comida que existente ali, né? E a gente percebe a diferença de para quem não tem nada, não tem nem pão para comer, para quem desperdiça. Tanto que no segundo filme, no Em Chamas, tem um personagem que fala que vai vomitar para poder comer mais. Né? E a gente já vê como a expressão da Katniss, ela representa tudo aquilo de ruim, de triste, de quem passa necessidade, para alguém que está desperdiçando algo tão precioso para todas as pessoas, que é a comida. Pode passar. E essa foi a minha contribuição para hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, algo que queira acrescentar, pode colocar no chat, ou então no final da aula, que a gente pode discutir. Tá? Obrigada, gente. Oi, gente, novamente. Pode passar, Sara, por gentileza. Bom, a gente vai falar um pouco sobre o amor subversivo em Jogos Vorazes. Iniciando, vamos falar sobre como em cenários distópicos tudo é muito bem regulamentado, como a gente já viu, é vigiado, é controlado, e os sentimentos, eles podem ser vistos como ameaça, porque o amor, ele representa algo que não pode ser totalmente controlado por um sistema. Ele vai criar vínculos, vai despertar desejos, vai inspirar movimentações, ações ousadas. E, acima de tudo isso, faz com que os personagens reafirmem a própria humanidade. E em muitos filmes distópicos, os sentimentos eles são vistos como fraquezas, que têm que ser controlados ou apagados, mas em muitas histórias o amor, não só o amor romântico, ele se transforma
em uma forma de resistência. E claro que a gente tem alguns exemplos disso em Jogos Vorazes também. Pode passar, Sara. Eu trouxe uma cena, assim, chave para tudo isso que a gente está comentando, que é a cena das Amoras ali no finalzinho do primeiro filme, que é quando a Katniss e o Pita, eles ameaçam comer as Amoras cadeados juntos. Só para relembrar para quem tá com uma memóriazinha não tão boa, no começo desses Jogos Vorazes foi dito que seria em dupla. A Capital fez isso muito porque já estava ali um clima de romance entre a Katniss e o Pita, e eles se juntaram e disseram que iria ser basicamente eles ganhando, pronto, iriam ganhar. Lá no finalzinho, quando eles estão quase ganhando, infelizmente falam que só um deles iria ser campeão, e aí eles combinam de comer essa frutinha. Isso não foi no início, foi posteriormente lá. Enfim, e aí esse gesto, ele vai muito, muito além dessa tentativa de sobrevivência. É um gesto de amor e lealdade para escapar do controle da capital e se torna esse símbolo de resistência, né? Quebra essa regra da competição até a morte, porque eles decidem não deixar, né? Porque eles iriam perder o espetáculo. Eles entenderam muito bem a essência dos jogos, que era realmente esse espetáculo, e sem ganhadores não iria ter nenhum espetáculo, não iria ter ganhador, e a capital não iria aceitar isso. Então, eles fazem essa escolha humana e vai mobilizar muita coisa, coloca em risco a opressão desse sistema. Então, não é uma cena realmente amorosa, vai ali dar sobrevivência, né, deles. Mas ele vai criar uma brecha para tudo que vai desencadear posteriormente. É uma forma bem subversiva de começo da rebelião. E o presidente Snow, ele sabe muito bem que esses certos sentimentos, certas esperanças, ela ameaça o sistema de controle. Então, dali cria uma brecha que vai humanizar esses personagens e posteriormente desenvolve como uma ameaça. Pode passar. O início de todo o conteúdo, toda a história de Jogos Vorazes começa lá quando a Katniss se voluntaria pela irmã. Então, começa daí uma grande prova de amor da Katniss, quando ela toma o lugar da irmã na colheita, e não é ali a proteção familiar, mas também é uma recusa em aceitar as regras da capital, então é também um ato dela. Quando ela se escolhe se sacrificar por alguém que ela ama, vai desafiar essa lógica do sistema, que vê como os tributos, vê eles como peças totalmente descartáveis em um jogo totalmente de poder. E esse começa o amor subversivo porque rompe a desumanização que a capital constrói nos tributos e mostra que, mesmo nesse cenário, os laços eles podem resistir e se transformar, claro, em força. E esse amor vai impulsionar a Katniss a continuar lutando, o que vai influenciar essa revolução que não vai nascer só de rebeldia, né? Mas também dessa conexão com quem ela quer proteger. Começando ali pela irmã dela, e aí depois com a Rue, e depois com o Pita também. Pode passar. A Prim. E aí, depois da arena, esse afeto entre eles dois é usado como entretenimento, mas eles tentam inverter essa lógica, eles tratam esse próprio sentimento como uma arma dessa resistência. O público começa a torcer por ele, a capital vai tendo esse controle da narrativa, e mostra que dentro do universo é estratégico, é poderoso, vai inspirar os outros a questionarem, é também uma performance, começando lá no primeiro livro, quando tem toda aquela jogada performática para fazer a audiência se identificar com eles, para trazer aquela sensação de espetáculo mesmo, eles fazem isso muito bem, principalmente o Pita tem muito a ideia de que, colocando ele nessa performance, ali no segundo filme também, quando
eles falam sobre o bebê, então é estratégico. É totalmente estratégico para a sobrevivência dos dois, e a Katniss ela se torna esse símbolo da revolução, da rebelião, e ela recusa a se desvincular, desumanizar esses vínculos dela. Esse amor subversivo, ele aparece de forma muito clara em outros filmes, não só em Jogos Vorazes, em Divergente também, com a Atriz e o 4, que também tem essa carga emocional, tem a ultrapassagem de barreiras, das funções sociais, eles desafiam muita coisa. Em Maze Runner também tem um pouquinho disso, não tão forte, porque nos livros é um pouco trabalhado um pouco a mais, mas no filme não tanto, que é o relacionamento entre Thomas e a Teresa. E isso nos mostra que dentro dessas narrativas, o amor ele não é só o laço, ele também é resistir, é subverter nesse sentido, é sobreviver. E esses gestos acabam se espalhando como esse símbolo dessa mudança. Então, o amor, ele serve para lembrar que os gestos revolucionários vêm com armas e discursos, mas também com gestos simples. Então, dividindo a comida com a Katniss lá no começo do filme, o Pita, a proteção da Rue, a Prim em si, tudo isso vem ali de um amor subversivo. Pode passar. Então, um dos pontos, assim, gente, principais de toda a rebelião, que começa muito, que é a morte da Rue. Dentro das distopias, o amor não é só um sentimento romântico. Então, é uma força revolucionária até mesmo entre laços afetivos, sendo de irmãos, sendo pela Katniss e a Rue, que se identificavam muito umas com as outras, que se protegiam. E em um dos momentos mais simbólicos de Jogos Vorazes, a gente tem a morte da Rue. E é uma personagem que representa pureza, que representa solidariedade, que é muito a inocência, porque ela é muito nova e ela está no meio daquela brutalidade da arena. E quando a Rue morre, a Katniss ela não deixa que seja só um espetáculo. Então, ela humaniza a morte da Rue. Ela não deixa ser só um espetáculo, morreu e acabou, e a capital quer isso, né? A capital quer ver que a criança morreu e pronto, é aquilo. Mas ela lamenta, ela tem esse momento muito forte em que a morte dela não foi em vão, não foi uma morte sem nenhum momento de lamentar mesmo. Ela lamenta com sinceridade, ela faz a homenagem dela, ela decora o corpo com flores, ela faz um gesto de despedida para a câmera, e isso em si é muito subversivo. Ela tira aquela imagem de que era só um tributo ali, que iria morrer de uma forma ou de outra, e ela lamenta mesmo a morte dela, de luto, de não ver só como um jogador, não ver só como uma morte que tinha que acontecer. Ela lamenta, ela tem o luto dela. E a cena em que ela faz o gesto é muito poderoso, porque gera essa revolta muito grande no Distrito 11. Não sei se vocês lembram da cena, mas é a cena onde a Katniss faz o gesto, aparece o Distrito 11 e começa uma revolta. Então as pessoas começam a lutar contra os pacificadores. É uma cena muito, muito importante, porque do jeito que foi colocado mostra como a morte da Rue gerou ali a primeira chama da revolução, de as pessoas se revoltarem, e começa a se consolidar como esse símbolo da resistência. Não só porque a Katniss fez esse gesto, mas pelo fato dela ter humanizado a Rue, dela ter sofrido, sentido, e é muito bonito, é bem interessante como a morte dela gerou muita revolta e a indignação também, tanto da Katniss como do Distrito 11, de onde a Rue era. Pode passar.
E aí, no final de Em Chamas, a gente tem essa virada muito importante na trajetória emocional da Katniss, que depois de todo o caos da arena, tem o plano de resgate, a Katniss é retirada, bem, o Peter não é, ele é capturado pela capital, e essa separação pesa muito sobre ela. E ela sente muito, porque ela pede para o Peter ser salvo, ela sempre comenta que era para o Peter ser salvo, e ela acaba sendo salva, o Peter acaba ficando, e essa revolta se transforma, né? Ela faz com que ressignificar um pouco isso dela ser o símbolo da rebelião, ela negocia para que o resgate do Pita seja feito e mostra como esse vínculo deles é muito central, né? Tanto pessoalmente quanto politicamente. O amor que ela sente continua sendo um ponto, né, para as suas resistências, e o mundo tá ali naquela guerra maior, enfim. Então, a gente vê como o relacionamento deles não é só um efeito narrativo, não é só um romance, é também um combustível para a revolução, é o desejo de proteger, é o desejo de resgatar, de manter vivo, e isso é muito importante para que ela assuma realmente a postura de resistência, de símbolo da resistência, de tordo. Enfim, tudo é justamente muito subversivo. Pode passar para o próximo slide? Para finalizar, uma das coisas que é bem interessante a gente analisar é em como o presidente Snow ele tinha ciência de que o Pita era muito importante para Katniss. Então, ela encontra ele como irreconhecível, ele teve essa memória alterada, ele começa a odiar ela, ele ataca ela, e é muito calculado pelo presidente Snow. Ele sabia que mexer com o sentimento dela seria muito doloroso. Então, ele usa realmente o Pita para enfraquecer a Katniss. E ele atinge muito a humanidade da Katniss. É uma tentativa de quase assim destruir aquele vínculo que eles tinham. E a dor que ela sente não vai paralisar ela vai continuar lutando, ela vai continuar lutando com mais fúria ainda, né? E é muito interessante em como se torna uma arma para a revolução. O amor se torna essa arma de revolução, principalmente entre eles dois. Então, a Katniss não vai ser movida assim, apenas por vingança, mas ela quer muito recuperar o que foi perdido, ela quer destruir esse sistema que fez ela passar por tudo isso. Então, desde a morte da Rue, com a irmã dela, o Peter também, tudo isso é uma amostra de como o amor dentro da série não é apenas isso, é bem além, é muito é uma arma revolucionária, é subversivo. Enfim, gente, é isso. Pode passar, Sara. Boa noite, gente. Deixa eu só centralizar aqui a minha imagem. Então, eu vou trazer aqui mais um aspecto mais narrativo, tá? mais teórico do filme, mas que é uma sacada muito interessante e que vai fazer vocês verem a jornada da heroína da Katniss, talvez, com outros olhos, e traga algum entendimento por trás de certas escolhas que a Suzanne Collins fez para a jornada dela. Tá? Pode passar, Sara, por favor. Então, o conceito da jornada do herói surge nesse livro do americano Joseph Campbell, chamado O Herói de Mil Faces, em que ele acaba reconhecendo, né, teoricamente, um padrão que existe nas histórias de heróis, desde de mitos muito antigos, desde o início da história da humanidade. Então, algumas décadas ele desvendou esse arquétipo, né, esse modelo da história, da narrativa do herói, e mais recentemente, ali na década de 90, a Maureen Murdock, que foi aluna dele, né, se dedicou ali a preencher algumas lacunas que a jornada do herói não conseguia contemplar no caso de personagens femininas. Então, ela traz, numa versão teórica mais
mais recente e num mix muito interessante, e numa trajetória completamente diferente, a questão da jornada da heroína. E aí eu vou passar muito rapidamente aqui para vocês pela jornada do herói, para depois poder mostrar as diferenças entre essa jornada e a jornada da heroína, no caso, a jornada da Katniss. Então, é assim, ó, a jornada ela sempre vem nesse sentido circular, né, de todo o caminho que o herói precisa percorrer para chegar no final à sua autorrealização, que é onde sua jornada se conclui. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, inclusive muito didático, de como acontece essa jornada do herói, para que a gente possa visualizar. Eu espero que todo mundo tenha visto Matrix. Pode passar, Sara. Então, eu trago o Matrix, trago a história do Neo como herói, como exemplo desse arquétipo, tá? Desse modelo, e é um exemplo, graças a Deus, muito didático, só que conforme vocês forem vendo e falando, vocês podem pensar em vários outros exemplos a que isso se aplica, e aí, depois que eu falar, espero que vocês contribuam no chat se pensarem em algum filme ou algum livro em que o personagem principal passa por uma jornada muito semelhante, tá? Então, a história do Neo começa conforme a jornada do herói dentro do mundo comum, onde ele é um indivíduo comum, né? Ele mora ali naquela realidade falsificada pelos alienígenas, né? Pelas máquinas. Pode passar, Sara. O segundo estágio dessa jornada é quando o herói é chamado à aventura, né? Então, as pessoas que vêm a ser os aliados dele entram em contato, né? E tentam tirá-lo dessa realidade falsa, dando dicas, né? Pedindo para que ele siga o Coelho Branco, e o Morfeu liga para ele por telefone, e ele tem muita curiosidade de descobrir a verdade, porque ele sente que tem alguma coisa errada, né? Pode passar, Sara. Depois do chamado à aventura, vem uma interessante recusa do chamado. Então, esse herói ele apresenta uma resistência a essa possibilidade, até porque entender que a realidade dele é falsa, por exemplo, no caso do Neo, é bem difícil, assim, né? Ele não está preparado para lidar com essa verdade, né? Então, ele tem ali uma recusa do chamado, quando o Morfeu liga para ele, dizendo que ele vai ser capturado pelos agentes e que ele precisa, para ele escapar, ele precisa pular desse prédio. E aí ele fala assim, não, eu não entendo porque isso está acontecendo comigo, eu nunca fiz nada para ninguém, e não vai dar, assim, ele não consegue, claro, pular do prédio, porque ele ainda não está preparado, né, para isso. Essa é a realidade que ele conhece, então ele tem essa recusa do chamado, e no final acaba sendo capturado pelos agentes. Pode passar, Sara. O próximo estágio, depois que ele é capturado, né, ele acaba sendo pego, acorda, né, de novo na realidade, depois de ser interceptado pelos agentes, já com o rastreador, e ele consegue, então, contato, né, com o Morfeu de novo, e aí ele vai ao encontro do Morfeu. Pode passar, Sara. Então, ele encontra com esse mentor, e o mentor, que é o Morfeu, dá a oportunidade de ele conhecer a Matrix. E esse é outro estágio da jornada do herói, que é a travessia do limiar, que é quando ele sai do mundo real quando ele sai do mundo falso, né, criado pela inteligência artificial, para ir para o mundo real. Então, ele aceita, ele toma a pílula vermelha e descobre a verdade. E acorda, né, onde a verdade está, que é na parte lá do mundo tomado pelas máquinas, fora da Matrix. Pode passar, Sara. Então, depois que ele atravessa o limiar, ele passa por uma série de testes. Tá? Nesses testes, ele vai se provar, ele vai desenvolver habilidades. Pode passar, Sara. Depois, ele vai agregar os aliados, e ele assim, perfeito o exemplo de Matrix, porque cumpre exatamente ali cada fase dessa jornada. Então, ele consegue a parceria lá dos amigos, né, da nave, e segue junto com eles nessa missão. Mas ele ainda não é o herói, ele ainda não se construiu, ainda não se sente capaz, né? Lá no começo, ele fala para o Morfeu que ele não acredita em destino, porque ele é o dono
das próprias escolhas, ele não gosta da ideia de estar sendo manipulado por uma pessoa que não seja ele. Então, nesse momento, quando falam para ele que esperam que ele seja prometido, porque tem uma profecia, ele é muito resistente, ele não acredita nisso. Pode passar, Sara. Então, tem também ali, né, isso é uma fase só, os testes, os aliados e os inimigos é uma fase só da jornada, e aí não sei se vocês lembram, tem os agentes lá que infernizam, né, e que perseguem o Neo porque ele é alguém que saiu da Matrix, e esse vírus, que são esses agentes, eles são capazes de proteger a Matrix de qualquer indivíduo que fuja desse padrão. Pode passar, Sara. Então, tem uma fase chamada aproximação da caverna oculta, que é quando o herói chega muito perto de descobrir seu verdadeiro propósito, e esse momento é quando o Neo vai à visita do oráculo, e o oráculo fala para ele exatamente o que ele precisa ouvir, que é que ele não é o escolhido, porque o oráculo sabe que ele é muito resistente à ideia de ter um destino pré-determinado. Então, ela diz a ele que ele não é o escolhido, justamente para que ele possa se fazer o escolhido, né? Para que isso seja uma decisão dele. Pode passar, Sara. Logo em seguida, vem a aprovação suprema, que é o ponto alto, né, da jornada do herói, que é quando o Morfeu sequestrado pelos agentes, e aí o Neo se sente na obrigação de salvá-lo, porque o oráculo diz que o Morfeu acredita tanto nele que está disposto a sacrificar a própria vida pela dele. Então, ele precisa se tornar, precisa salvá-lo, porque ele não é o escolhido. E aí, nisso, nessa escolha de subverter uma dita profecia em que ele não é o escolhido, ele acaba se tornando o escolhido de fato, né? Ele mesmo decide, e aí ele não se deixa levar pela profecia, e ele mesmo acaba decidindo, e dá muito certo, e depois o Morfeu fala para ele que o oráculo falou exatamente o que ele precisava ouvir, que ele não era o escolhido para que ele pudesse decidir ser o escolhido. Então, aqui ele acaba colocando as habilidades dele em prática, né? Pode passar, Sara. Então, logo depois do resgate do Morfeu, ele tem a recompensa, né? Ele salva tanto o Morfeu quanto a Trinity. Ele volta para a Matrix já convicto de que ele é capaz de salvar o Morfeu. E tudo isso já vira uma chave, né? Na mentalidade dele, na jornada de autorrealização. Então, ele já percebe que ele é capaz e fica tudo bem, né? Ele tem essa recompensa que no filme é muito breve, inclusive. Que logo depois ele passa por outras provações. Pode passar, Sara. Então, logo em seguida, depois de salvar o Morfeu, né, ele acaba sendo morto pelo agente Smith. Mas, na jornada do herói, já prevê esse estágio, que é o estágio de ressurreição. O herói ele morre para que ele possa renascer transformado. Então, o Neo ele precisa morrer na Matrix para que ele se descubra realmente como escolhido, né? Então, ele consegue superar esse obstáculo, ele de fato tem ali o estágio da ressurreição, e de novo, nem todo filme vai ser assim tão claro, como eu disse, Matrix é um exemplo muito, muito didático dessa jornada, tem inclusive um livro sobre isso, né? Que fala exatamente sobre como o filme delinea muito bem cada um desses estágios. Pode passar, Sara. E aí, logo depois de ressurgir, ele já ressurge transformado, né? Já consciente de todas as suas habilidades e de toda a sua capacidade, já no papel de herói, no papel de prometido, né? Como o indivíduo mesmo que vai ser capaz ali de transformar essa sociedade. Então, ele passa a agir de forma consciente, e aí tem essa cena muito, muito maravilhosa, assim, das balas, né, muito icônica, que ele consegue parar as balas porque ele tem completo domínio sobre a Matrix. Pode passar. Então, depois que ele se transforma, ele retorna ao mundo comum para transformá-lo, né? Já volta no final com essa promessa de transformar o mundo, porque ele já se transformou no herói. Pode passar, Sara.
Então, aí, a gente passa, depois desse exemplo muito claro e muito didático da jornada do herói, passa a tratar das diferenças. Quais seriam as possíveis diferenças entre essa jornada do herói, que é uma jornada majoritariamente masculina, para uma jornada da heroína? Então, a jogada da Maureen Murdoch é que a jornada da heroína ela é muito mais introspectiva, né? Enquanto a jornada do herói ela é muito prática e exterior, a jornada da heroína acontece dentro dela, principalmente, né? Parte de dentro para fora. Então, tem cada um desses estágios, mas em vez de ler todos aqui, eu vou exemplificar para vocês como que isso acontece na jornada da Katniss. Pode passar, sabe? A jornada da heroína começa ali, muito antes do chamado da Katniss, com a separação do feminino. Então, quem leu e quem assistiu Jogos Vorazes sabe que quando a Katniss era criança, tinha ali 11 anos, né? O pai dela morreu numa explosão de uma mina. E aí, com isso, a mãe dela ficou completamente afetada, né? Numa depressão severa. E a Katniss era só uma criança, e a Prim também, uma criança ainda menor. E para que elas pudessem sobreviver com a ausência do pai, a Katniss acaba tendo que se virar, né? Elas passam muita fome, muita negligência, porque a mãe dela se debilita mesmo com essa perda, ela se considera incapaz de cuidar das duas, e aí elas acabam assim à míngua, né? Então, existe essa separação do feminino nesse momento em que a Katniss se sente prejudicada, negligenciada pela mãe. E aí, o que acontece? Eu vou lendo aqui alguns trechinhos do livro para que vocês entendam melhor o conceito, porque como é muito mais introspectivo, acaba sendo muito mais psicológico do que visual, né? A Katniss, ela acaba se recusando a ter alguns aspectos femininos, porque ela é uma pessoa muito dura, né? Às vezes muito fria, muito violenta. Ela não se permite ter afeição por ninguém além da Prim, né? Além da pessoa que ela quer proteger. Pode passar, sabe? Então, ela tem, no segundo estágio, uma identificação maior com o masculino, que é a figura do pai falecido. E aí, no começo do livro, ela fala muito da importância do pai, na estratégia de sobrevivência dela, porque ele fez o arco que ela usa, ele ensinou ela a negociar as vendas do que ela caçava, ele ensinou ela a caçar. Então, tipo, o começo tem ela deixa a mãe de lado e trata a mãe como se fosse, digamos que assim, uma figura inútil mesmo, que a abandonou, e passa a se identificar majoritariamente com esses aspectos masculinos vinculados ao pai. E por isso ela é uma pessoa muito, muito fria e muito fechada. Pode passar, Sara. Então, no terceiro estágio da jornada da heroína, a gente tem a conquista de aliados, e aí eu trago como exemplo o Gale, né? E ele é esse aliado principal porque ele é compatível com esse lado masculino a que a Katniss tentou se amparar, né? Porque o cerne dessa teoria diz que cada indivíduo, todo mundo tem duas partes de si, que é o lado feminino e o lado masculino. E quando você tem um trauma, como a Katniss teve, esses dois lados do mesmo ser do mesmo self, ficam desequilibrados. Então, nessa tentativa de se proteger para associar o feminino com algo que a vulnerabiliza, ela acaba se identificando com o masculino e isso a mutila, né, internamente. Então, o Gale é essa figura que é compatível com o masculino que ela busca validação, tá? Só que, assim, ela, às vezes, e mais lá para frente, isso, Gerson, isso é uma teoria junguiana, tá? Mais para frente, ela vai se confrontar com alguns aspectos muito cruéis que o Gale tem, né? Por exemplo, quando ele projeta aquela bomba que vai matar um monte de criança e que, spoiler, né? Acaba matando a Prim, ela acaba... só mostra, assim, como eles não são opostos que se complementam, mas são duas moedas de um mesmo lado. E por isso eles são incompatíveis. Pode passar, Sara. Então, eu não tenho esse item
na jornada da heroína, mas eu resolvi incluir, porque quando a Katniss se identifica ali majoritariamente com o lado masculino dela para se proteger, é muito comum que a jornada da heroína ela tenha esse chamado à aventura, e é o que acontece com a Katniss, né? Ela se oferece no lugar da Pym para ir aos jogos, e pode passar, Sarah. Então, essa ida passa ali, diferente do que acontece na jornada do herói, por um caminho de provas, que é um caminho de muito sofrimento, né? Eu exemplifiquei aqui com uma perda da Prim, que ela lutou para proteger, né? Então, é um período de provação, em que ela vai descobrir o valor dela por meio de muita dor e de muito desafio. Pode passar. E quando ela vence os primeiros jogos, ela contempla exatamente um dos estágios da jornada da heroína, que é a dádiva ilusória do sucesso, que é quando a heroína tenta cumprir a jornada do herói. Só que como não é uma jornada pensada para ela, que leva em consideração a essência que ela precisa equilibrar dentro dela, essa dádiva, esse elixir que o Neo alcança quando vence a Matrix, e a Katniss, se fosse um herói, alcançaria quando vence os primeiros jogos, acaba sendo ilusório, porque ela não resolveu o drama interno dela. Então, a jornada dela não está completa. E aí acaba sendo uma falácia, né? A gente sabe que aqui ela não venceu coisa alguma, a jornada dela ainda está muito longe de acabar. Pode passar, Sara. Então, durante o... Eu coloco aqui essa cena da caverna, que é uma das minhas preferidas, mas esse estágio de despertar para sentimentos de aridez e espiritual, que corresponde na jornada do herói à morte do herói para a ressurreição, vale, no caso, para qualquer momento em que a Katniss se sente, quando ela se questiona se os sentimentos do Peeta são verdadeiros em relação a ela ou se ele está só fingindo, né? E ela é muito resistente a aceitar que ele, de fato, goste dela. Um exemplo desse sentimento de aridez espiritual é quando eles se conhecem, e aí eu não lembro se alguém já leu, não sei se alguém já leu o livro, mas a primeira vez que eles se conhecem, que eles começam a conviver, ele ajuda o Haymitch, né? O Haymitch está muito bêbado. E aí ela se pergunta assim, tipo, ele se oferece para ajudar o Haymitch a tomar banho. E aí ela pensa assim, tipo, ele deve estar fazendo de tudo para conquistar a atenção dele, porque ele quer ser o favorito, ele quer vencer os jogos e tal. E aí ocorre a ela que talvez ele esteja só sendo gentil. E aí ela fala assim, que um Peeta gentil é muito mais perigoso para ela, porque esse Peeta gentil consegue criar raízes, entende? Uma pessoa fechada como ela, e isso ela não quer. E aí, a partir daquele momento, ela corta relações com o Peeta e passa a agir com frieza em relação a ele. Então, esse sentimento de aridez espiritual é quando a heroína, ela lamenta o fato de ela ter se fechado muito para se proteger, e aí ela se sente incapaz de ser amada e de ser cuidada. Então, esse é um momento em que ela lamenta. E todos os momentos em que ela se questiona e que ela se convence de que o Peeta está apenas agindo por próprio interesse, não porque realmente a quer bem, existe esse estágio de despertar para sentimentos de aridez. Pode passar. Então, esse próximo estágio é quando a heroína ela é obrigada a derrubar a muralha que a protege, né? Então, ela passa por um trauma, por uma perda muito grande. E aí, eu caracterizo aqui a descida para a deusa, que é quando ela é obrigada a cair para entrar em contato com o feminino que foi negligenciado nela, como eu coloco aqui como quando o momento que o Peeta foi sequestrado, porque apesar dela ter dado sinais e ter sido muito resistente, é nesse momento que ela se dá conta do quanto ela precisa dele, né? E do quanto ela, de fato, o ama para além da proteção que ela mesma criou para ela. Então, quando ele é sequestrado, isso acaba movendo ela.
Então, ela desce, passa por aquele momento de muita dor, e é aí que começa a transformação dela. Deixa eu só ler um trechinho aqui que a autora traz. Aqui, ela fala que um dos maiores desafios da jornada da heroína é experimentar a profunda tristeza que uma mulher sempre sente por sua separação do feminino. E eu não digo aqui o Pita como feminino, simplesmente por ser o lado complementar dela, não. Não é que ele seja feminino, é que ele é um indivíduo em que o feminino e o masculino estão muito bem equilibrados. E isso faz com que o feminino se desperte nela. Por que isso não acontecia com o Gale, por exemplo? Ela não se sentia disposta, não se sentia confortável. Porque no Gale, essa complementação entre o self masculino e feminino não é equilibrado. E aí ela não se sente confortável. No Pita, é completamente diferente, porque ele é um indivíduo mais sensível, né? E ele é mais empático. Ele é tudo o que ela almeja ser e que ela vem a ser quando ela se sente livre e confortável para tal, né? Então, deixa eu ver. E quando ela tem essa separação do feminino, que o Pita representa e desperta nela, as coisas começam a se transformar. Pode passar, Sara. Então, e aqui eu trouxe a mesma imagem da Hiromi, isso aconteceu várias vezes quando a gente estava fazendo o slide. O auge da descida dela é, de fato, quando o Pita é sequestrado e é pego de volta, né? É resgatado, só que ele volta completamente destruído pela capital. E o Snow toca, claro, no cerne da questão, que é justamente a afeição dele em relação a ela, porque o Snow sabe que ele é o pilar, que ele se transformou em uma das figuras mais importantes da vida dela, e que isso pode quebrá-la. Então, ele a ataca na parte mais... na parte que mais a fortalece, né? Que é, no caso, o Pita. E aí ele transforma a afeição que ele tem em ódio, né? E ele passa a odiar, ele quebra o Pita completamente. Então, esse é o auge da descida, em que ela realmente lamenta não ter sido capaz de protegê-lo e de amá-lo, porque isso fazia com que ela se sentisse também amada e cuidada. E quando a heroína ela se fecha, ela negligencia essa necessidade de ser amada, de ser cuidada. Ela só se preocupa em amar e em cuidar das pessoas que lhe interessam, né? Que é no caso da Prim. Pode passar. Então, depois que o Pita volta e ele é resgatado, né? Ele tenta se recuperar, eles tentam reverter o estrago que a capital fez. Ela sente esse anseio urgente pela reconexão com o feminino, que ele faz com que seja despertado nela. Então, ela lamenta a perda desse vínculo. E essa é uma das minhas cenas preferidas, né? Que é o joguinho que eles fazem do real or not real, em que o Pita não sabe o que é verdade, o que foi feito pelo veneno, né? Que são falsas memórias. Então, ela se encarrega ali de dizer para ele o que é verdade e o que não é, para que ele tente se guiar. E aí, nisso, ela cumpre esse estágio da jornada, que é o anseio urgente pela reconexão com o feminino. Tá? E o lado feminino dela fica representado aqui pela figura do Pita como figura complementar. Pode passar, Sarinha. Então, num dos últimos estágios que a gente tem, e assim, acho muito legal como que, de alguma maneira, a Suzanne Collins conseguiu fazer com que ela cumprisse cada um desses estágios, é a cura da ruptura mãe e filha. E aí eu vou dizer para vocês por que essa cura ela se dá com a figura do Pita. Porque a autora diz que essa cura ela não envolve necessariamente a cura da relação entre a mãe e a filha, não é a cura da relação entre a Katniss e a mãe dela, porque a gente sabe que isso não ficou muito bem resolvido, né? A mãe dela é quase uma figurante no livro, nem o nome dela falam. Então, para mostrar assim como que a Katniss rejeitou esse feminino e a relação com a mãe, né? Essa foi a forma como a Suzanne Collins escolheu representar isso, né?
mas se trata ali da cura da ferida que a Katniss tem em relação ao lado feminino, dessa rejeição. Então, quando ela consegue se abrir para o sentimento que ela tem pelo Pita, ela acaba curando essa rejeição que ela tem pelos próprios sentimentos, né? Pela necessidade de ser amada. E aí ocorre internamente, né? E ela passa a acolher ali esse sentimento e associá-lo não como fraqueza, mas como uma questão de necessidade, né? Ela precisa dele. E aí ela vai liberar uma outra parte da personalidade dela que estava cativa, né? Nessa tentativa de se proteger. E aí eu vou trazer aqui mais um textinho da autora, em que ela fala assim: não há dúvida que a heroína precisa do masculino, mas ela precisa de uma relação com o masculino interior positivo, o homem com coração. Ele a apoiará com compaixão e força para curar seu ego cansado e reivindicar sua profunda sabedoria feminina. E para que esse masculino positivo com coração possa vir à tona, ela precisa honrar sua natureza feminina. Ou seja, para ser digna do amor Upita, para poder amar o Pita, ela precisa se permitir ser amada de volta. E isso cura essa ruptura, né, que ela criou. Restabelece esse lado feminino, que ela não se permitia ser vulnerável e ser amada. Pode passar, Sara. Então, e aqui eu acho que cabe muito bem nesse estágio da cura do masculino ferido, porque, imaginem, né, quando você acaba mutilando um dos lados do self, claro que aquele masculino ele acaba sendo machucado também, porque ele acaba sendo usado da maneira errada, né? Você negligencia um lado e acaba sobrecarregando o outro. Então, no livro, não sei se vocês lembram, quem já leu, mas a primeira menção da Katniss ao Buttercup, que é o gatinho da Prim, ela contando que ela odeia o gato e que quando a Prim chegou com ele em casa, ela tentou afogar ele na banheira. Ela tentou matar ele afogado, porque ela dizia que a última coisa que ela precisava era de mais uma boca para alimentar. Então, isso mostra assim, como que isso mutila também o lado masculino da Katniss e acaba assim, transformando negativamente, né, a personalidade dela. Ela tentou matar o gato, e aí, no final, a cura desse masculino ferido vem com a perda da Prim, e ela lamenta, né? Ela vê o gato e ela lamenta a morte da Prim, e o gato lembra ela do que a Prim significava para ela, então ela tem essa cura do masculino, e não é que ela vá ter afeição ao gato, mas ela se permite também gostar dele, né? Coisa que ela não se permitia antes. Então, tem essa cura do masculino ferido, e com a cura do masculino, a gente chega no último estágio, pode passar, sabe? Que é a integração ali, que é o equilíbrio, né? Entre o masculino e o feminino, e aí essa é uma questão que muita gente se pergunta, por que no final das contas a Katniss acabou tendo filhos, se ela dizia que ela nunca teria filhos no começo. Isso faz parte da transformação, né, da heroína, assim, e precisa fazer parte da jornada dela, porque isso foi a maneira que encontrou-se para que ela pudesse mostrar essa integração, né, entre os dois lados. Eu também eu adoro esse final, acho tudo. Ela cura a ferida dela em relação à maternidade, né, que ela foi negligenciada, porque ela sente que ela pode fazer diferente, né? Ela entra em equilíbrio com essas duas metades, né? Isso é o que a autora chama de casamento sagrado do feminino e masculino. E ela passa a viver não só para atender às necessidades dos outros, como ela vivia, para proteger a Prim, a mãe, o Pita, mas também a ser sensível às próprias necessidades, né? E aí eu vou trazer aqui, só para terminar, um trechinho do livro em que a autora fala que a heroína, diferente do herói, ela cura enquanto respira, enquanto reconhece sua verdadeira natureza, exalando conhecimento para o nosso interior, né? Ela ganhou sabedoria com suas experiências, portanto, não precisa mais culpar o outro. Ela não precisa mais culpar o feminino pelo que aconteceu com ela, né? Ela se torna o outro.
ela traz essa sabedoria de volta para compartilhá-la com o mundo. Ou seja, diferente do herói, é algo que vem de dentro para fora, né? E aí, com isso, as mulheres, os homens e as crianças do mundo são transformados por essa jornada. Ou seja, através desse equilíbrio, ela consegue ali transformar toda a realidade de Panem. E aí é muito legal, gente. Eu adoro esse final, é meio polêmico, assim, mas, assim, eu acho perfeito e fecha com chave de ouro o ciclo da Katniss. Pode passar. E eu acho que é isso, gente. Agora é a vez de vocês falarem. Muito obrigada, meninas. Aula excelente. Nós tivemos alguns comentários aqui no chat sobre alguns assuntos que saíram mais. Assim, um deles é sobre a questão dessa revolução do amor, né? Dessa subversão através do amor. Não ser só com o amor romântico, algumas pessoas comentaram sobre isso, mas também muito importante o amor da Katniss pela Prim, pela sua irmã, pela Rue. Então, isso foi comentado aqui. E também tivemos um comentário falando sobre como lembra a biopolítica de Foucault, né? Alguém falou sobre isso aqui. Se quiser comentar sobre essa questão da biopolítica de Foucault, também falaram de necropolítica, pode abrir o microfone e falar, tá bom? Nós estamos nesse momento para ouvir vocês. Também, se tiverem mais algum comentário, alguma pergunta sobre o que foi falado na aula, pode levantar a mãozinha e perguntar. Eu tenho algumas perguntas para as meninas e também para vocês que estão nessa aula com a gente. Deixa eu ver se tem algum mais comentários aqui. Gente, os meus comentários estão pequenos, eu estou precisando chegar perto da tela. O Gerson falou que interpretação magistral da jornada do herói e da heroína. Muito, muito bom, arrasou mesmo. Obrigada. A Hiromi falou, Jess, sobre o Gale versus Pita. Deixa eu ver. Lembrei muito de um trecho do livro que ela fala sobre The Davion in the Spring. Isso, eu tava tentando lembrar da tradução que ela fala no livro sobre Dente de Leão na Primavera. E aí ela compara com o Gale, que ela fala que ele é vermelho, destruição, algo nesse sentido. Me lembrou muito quando teve a comparação entre o Gale e o Pita, do feminino e do masculino. Achei que encaixou, assim, perfeito, porque mostra muito que ela tinha essa visão do Gale e do Pita ser esse renascimento da promessa de seguir, que eu tô lendo o trecho aqui, de seguir, que a vida pode ser boa. Nossa, eu acho, assim, perfeito como ela vê o Pita sendo essa esperança. É muito lindo. Esse acolhimento, né? A liberdade de ela ser não quem ela é, porque quem ela é no começo não é quem ela é de verdade, né? Ela é uma pessoa ferida. E no final, que uma figura complementar, como o Pita acaba prometendo, é uma figura transformada, que é o que ela precisa se tornar. Muito legal. Aqui é Team Pita 100%. A Arielle colocou Pita Supremo apenas. Gente, uma pergunta então para vocês. Vai, Maísa, pode falar antes da minha pergunta. Fica à vontade. Quando vocês estavam falando sobre a relação da Katniss com a Prim, eu fiquei pensando no próprio contexto da relação da família e como a família tem um peso nessa postura de revolução das personagens femininas, né? Até muito mais do que nas personagens masculinas, pensando então nessa construção heróica, porque a Katniss já no ato heróico de se voluntariar no lugar da irmã, ela já demonstra essa propensão à revolução, né? E depois eu fiquei pensando, por exemplo, em como a Tris, em Divergente, ela acaba vendo a família sendo o instrumento, né, do sistema, e no final ela se sacrifica para salvar não só a família, mas o irmão dela e todo mundo que ela conhecia, né? E em Acotar também, essa questão da família, quando a Fairy deixa a família, claro, era ela que tinha feito ali o crime, entre aspas, né? Mas ela deixa a família e ela, entre aspas, salva a família, e ela sempre tem essa questão de, a minha família tá segura, eu deixei as minhas irmãs e o meu pai, mesmo que ela tivesse aquela relação disruptiva com a família, com o pai, com as irmãs,
ela sempre tinha aquela questão de como a família está, e a Katniss também tinha a mesma coisa de como a Prim está na falta dela, com ela estando nos Jogos Vorazes, né? Então, essa relação da família, eu acho, ela fomenta essa ideia da evolução na personagem feminina, mas ela também, às vezes, como é que eu posso dizer? Ela cria essa ambiguidade, sabe? Tipo, eu tinha um papel para contribuir com a minha família e eu deixei esse papel para contribuir com a revolução enquanto eu salvo a minha família na revolução. E isso também parte muito do papel da mulher no livro, porque eu acho que o personagem masculino não teria esse papel duplo, sabe? E a Katniss tem, e as outras personagens femininas também têm esse papel. Obrigada, mas excelente comentário. E é muito legal perceber isso em outras narrativas também. Gente, eu tenho uma pergunta para vocês, se alguém quiser falar alguma coisa antes, fica aberto aí. Mas a gente estava pensando, não sei se vocês lembram da aula passada, a Jéssica mencionou o texto do Mark Fisher, falando sobre como, às vezes, o cinema, o entretenimento, a arte, no geral, ela dá uma falsa sensação de revolução para a gente, né? Que a gente assiste e só de assistir a gente já sente parte disso. Então, a minha pergunta, ela vai meio que por esse viés, assim, para vocês, para as meninas que estão compartilhando com a gente, e também para os participantes, que é a seguinte, essas distopias young adult, elas ainda conseguem ser críticas ao sistema, ou vocês acham que elas acabam se tornando apenas entretenimento? Alguém pode me responder essa pergunta? O que vocês acham sobre isso? Opinião pessoal, não vou ser julgados, tá bom? Vou pedir para as meninas. Pode falar. Assim, não levantei a mão, desculpa. Eu Tudo acho bem. que depende muito do olhar que a pessoa que está vendo o filme vai dar pro filme. Porque, por exemplo, eu tenho uma irmã mais nova que ela não é completamente acrítica para a sociedade no geral, assim, ela é meio manipulável, assim, e ela ama Jogos Vorazes, só que ela não vê com o mesmo olhar que eu vejo, por exemplo. Então, eu acho que é uma boa arma para tu conseguir manifestar essa ideologia revolucionária para uma massa maior. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que tem um trabalho muito bem feito de tentar comercializar isso, sabe? Então, muita gente vê só como um produto e, assim, se identifica com a Katniss, adora tudo que a Katniss faz no livro, o jeito que ela revoluciona tudo, né? Só que, ao mesmo tempo, não enxerga isso como uma analogia da nossa realidade, sabe? Vê aquilo como um mundo fictício que não faz parte da nossa realidade. Então, isso encaixa muito com o que o Jameson pontua, né? O Frederick Jameson, no livro dele sobre o pós-modernismo, que é esse pastiche, né? Acaba se tornando só mais um produto do capitalismo, né? Obrigada, Lucas. Pode falar, Hiromi. Bom, eu concordo com o Lucas. Eu acho que o filme ele vai mostrar toda a crítica política, mas nem todo mundo vai assistir um filme com essa visão. Então, tem muita gente que, mesmo entendendo talvez essa visão, não vai relacionar com as coisas que acontecem na vida real. Então, tem pessoas que vão assistir aos Vorazes que vão ficar abismadas, meu Deus, que tristeza, mas que quando a mesma coisa acontece na nossa realidade, não tem o mesmo impacto. Às vezes as pessoas estão realmente alheias a muita coisa que acontece atualmente, mas que se tivessem uma tela, talvez fosse diferente, porque, caramba, me identifico, porque sinto, porque eu acho a Katniss muito importante, ela é um símbolo, mas perde um pouco dessa crítica. A gente tem que trazer essa crítica tanto na tela, tanto nos conteúdos, como na vida real também. Então, acho que vai depender muito da pessoa. Eu acho que hoje em dia ainda tem muita coisa atual em Jogos Vorazes. Realmente tem coisa que parece que saiu de Jogos Vorazes. Tem ainda muita distopia que faz sentido hoje em dia. Mas se não for, se não olhar com essa visão crítica, perde um pouco realmente do ponto principal. Pode falar, Maísa, depois a gente vai ouvir a Aristela. Então, eu vou mais ou menos pela linha do que o Lucas estava falando, até porque nós estudamos juntos, então a linha da teoria vai ser basicamente a mesma. Mas tem um texto do Walter Benjamin que ele fala basicamente disso, de como a arte se reproduz
e a sociedade e o sistema vão enquadrar a arte, a mesma arte, tanto de uma forma crítica como de uma forma acrítica. Então, tem essas duas possibilidades e vai depender tanto da pessoa que está consumindo, como do estado atual da sociedade no momento que a pessoa consome. Porque se o estado atual da sociedade se enquadra com o que é retratado na obra, a pessoa às vezes consegue relacionar e às vezes não. Por exemplo, quando você assiste Duna, tem pessoas que conseguem relacionar Duna com o estado atual da sociedade nas questões climáticas e fazer uma ecocrítica a partir disso. Tem pessoas que não conseguem. E o contexto é o mesmo, a obra é a mesma, então vai depender das pessoas e do contexto em que a obra está sendo assistida. Obrigada, Maísa. Vamos ouvir a Auristela e depois a Jéssica, que também está de mão para cima. Desliga aí. Só um momentinho, por favor, que está dando eco aqui, que o celular do meu filho está ligado. Assim, eu vejo toda uma questão crítica à sociedade, como as distopias, todo esse contexto, e melhorou muito mais ainda a partir do que vocês falaram, aí a gente começa... Mas tem uma coisa muito interessante, assim, que eu aprendi quando eu sempre observo filmes, isso já foi filmes, séries, tudo. A questão de tentar se estabelecer a sociedade norte-americana como tem esse comparativo, né, como uma coisa boa. Por exemplo, quando se fala da democracia, mas que democracia? É uma democracia que estabelece 50% para os países, entendeu? Assim, essa democracia norte-americana como se fosse uma coisa boa, né? Assim, mesmo criticando, mas a democracia. E alguns comparativos assim que dá para a gente perceber, eu não sei se é diretamente ou se é o meu olhar, mas eu creio que também pode ser que é o olhar de outras pessoas. A bandeira da Revolução, se você olhar a bandeira da antiga União Soviética, cor, as simbologias, é claro, que tenta dar uns revés. Então assim, acredita, né, que aquela revolução pode mudar. Mas ainda assim tem as questões, né, colocando, né, mas colocando, a gente percebe sutilmente que aquela democracia norte-americana é que é boa. Ainda assim, né, roupas, tudo, estabelecendo um ponto crítico, mas ainda por trás, sutilmente, é a questão da hegemonia que é superior. Se a gente observar, então, por exemplo, bandeira, a cor da bandeira, então, o ruim, né, é pregado para a sociedade, por exemplo, para a sociedade lá da capital, o ruim, que é colocado como ruim, né, sempre, mas que é quem faz a revolução, a cor vermelha, né, cor vermelha, a simbologia lá, então, muito interessante. Eu não consegui trazer aqui, assim, para fazer o comparativo para colocar, para trazer as bandeiras, trazer algumas coisas, simbologias um pouco invertidas e outras questões, mas assim, eu entendo que tem para além, ainda assim que se critique, mas deixando aquela questão, não, mas a democracia, nossa, essa democracia que oprime é boa. É isso. Não sei se... Obrigada, Auristela. Boa noite. Boa noite. Jéssica, tu estava... Não, eu tinha levantado a mão, mas a Maísa acabou contemplando a minha fala. É porque essa questão da recepção, né, da obra de arte, ela é bem complicada, porque a gente espera que as pessoas reajam criticamente a tudo, mas a maior parte das massas, gente, não é ensinada a fazer isso, não é incentivada a fazer isso, né? Nós que temos acesso ali ao ambiente universitário, que temos acesso a leituras críticas e a essas teorias, estamos numa bolha, infelizmente, numa parcela muito pequena das pessoas que consomem esse tipo de produto. Então, você pensar criticamente ali é praticamente um ponto fora da curva, quando o propósito do sistema é te tornar o mais alienado possível, né? Então, infelizmente, é algo bem, bem difícil de se combater, não é todo mundo que vai ter uma visão crítica das coisas e vai ser capaz de enxergar essas sutilezas, né?
E sobre o que a Auristela falou, essa questão é muito, muito presente no audiovisual estadunidense. De fato, existe muita propaganda, gente. E é incrível, assim, muitas vezes nem é sutil, às vezes a gente para assistir certas coisas e se torna, tipo, insuportável, porque é tão escancarado que chega a ser incômodo, né? E, porque, tipo, é uma questão, tipo, eu tô vendo uma coisa, tipo, super aleatória, e em todo lugar, toda escola, toda parede tem uma bandeira dos Estados Unidos, entendeu? É o indivíduo que vai lá no Starbucks, que vai vender que ele está indo comer no fast food, no McDonald's, e vender aquilo como se fosse, nossa, gente, um exemplo, assim, didático disso é a gente vendo quando criança, sessão da tarde, e vendo aqueles filmes que tem aqueles subúrbios, e a gente sonha, tipo, nossa, deve ser tão legal morar num lugar assim, e depois você descobre que essas partes desses subúrbios nem são filmadas nos Estados Unidos. Depois eu descobri que nem é lá que é filmado, mas eles dizem que é dos Estados Unidos, né? A maior parte dessas cenas meio que utópicas dos Estados Unidos são filmadas no Canadá, né? E aí, mas é uma tentativa de vender ali um sistema e de vender uma ideologia, e a gente não pode ser ingênuo em relação a como isso acontece de maneira, às vezes, sutil e às vezes não, né? Sim, obrigada. Ana Souza, você estava com a mão levantada, você ainda quer falar alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Só para complementar essa questão do ponto da interpretação e ponto de vista realmente dessas distopias, porque a Suzanne Collins, eu acho que ela faz um bom trabalho em querer deixar bem explícita a crítica dela, né? Em todos os livros que ela se propõe, inclusive nos mais atuais. E é muito disso de interpretação que a gente pode observar, por exemplo, que ela fez agora o livro do Hamish, tem um meme que ela fez porque não pegaram a mensagem da primeira vez, que é o livro do Snow, porque começou essa onda, por exemplo, muitos edits romantizando a relação do Snow com a Lucy Gray. Então, o quão explícita ela precisa ser num livro onde a gente tem acesso aos pensamentos dele, para que, né, a mensagem chegue ao povo sem que a alienação surja ali como uma barreira. Então, ela teve que vir com mais um livro que é sobre propaganda para essa mensagem. Será que vocês conseguem captar de novo o que a propaganda pode fazer? Então, acho que ela é sempre bem explícita nas críticas dela. Obrigada, Ana. Verdade, gente. Eu vou mandar agora a frequência. Alguém tem mais algum comentário para fazer? Eu queria também saber de vocês qual o filme favorito de vocês e por quê. Da franquia, né? Qual o favorito da franquia? Se alguém puder falar. Pode falar, Hiromi. Oi. Nossa, eu fiquei muito obcecada pelo da Lucy Gray recentemente. Nossa, tava assistindo assim direto. Mas meu favorito de todos os tempos é Em Chamas. Eu acho, assim, surreal. Eu acho ele muito bem construído. Eu gosto muito do visual. Eu acho que todas as cenas são muito legais. Eu adoro os personagens, eu adoro o Finnick. E o livro também tá ali entre o meu favorito. Eu acho que o meu favorito é a Esperança, mas eu gosto muito do livro. Eu acho muito legal. Enfim, eu acho, assim, perfeito. Meu favorito para sempre. Obrigada. Alguém mais quer falar? A maioria está falando aqui que é Em Chamas. Em Chamas é o queridinho de todo mundo. Gente, eu já coloquei a frequência no chat, então não esqueçam de olhar lá, tá? E assinar, preencher a frequência, e já está lá no chat. Mais alguém quer falar alguma coisa? O Jarlison disse que quer parabenizar. Muito obrigada por participar, Jarlison. Muito obrigada a todos vocês por participarem, gente. Está sendo muito especial ter esse espaço aqui para conversar sobre um assunto que é tão legal, apesar de ser um assunto muito sério. É muito legal discutir, ter esse espaço para conversar. Somos gratos pela presença de todos vocês, até o fim da aula, pela participação. Fiquem atentos ao nosso canal no YouTube, as aulas vão ser postadas lá, então se você perdeu alguma coisa, já corre lá para assistir. Também fiquem atentos ao nosso Instagram, que novos cursos surgirão lá, e vocês podem participar, vai ser sempre aberto ao público. Meninas, muito obrigada pela dedicação de vocês à aula, foi uma aula incrível, e eu deixo a palavra com vocês agora, quiserem falar. Pode falar, Jéssica. Desculpa, te interrompi. Só que se vocês tiverem alguma ideia de mini curso também, a gente vai achar legal, né? A gente pode pensar em algumas das ideias de vocês. O Geri que é feito para vocês, né? É feito para quem nos acompanha. Então,
estamos dispostos aí a essas sugestões. Eu acabei fazendo um fichamento desse livro da Jornada da Heroína e gostei tanto que foi bem compatível com a jornada da Katniss, que, como eu já fiz o mais grosso, que é fichar, eu estou pensando em escrever uma coisinha aí, e pode ser que mais para frente venha um artigo, não sei, né? Acho que é um tema bem interessante. Também. Pode ter um mini curso só sobre a jornada, né? Mais aprofundado, assim, porque eu passei bem rápido mesmo, e o livro ele é bem introspectivo, assim, tem uma linguagem muito filosófica, e é muito interessante as analogias que ela faz, e a autora, ela traz muitos mitos mesmo que baseiam cada um desses estágios. Então tem ali Perséfone, tem todas essas figuras mitológicas desde lá do começo, né? E aí não sei se vocês conseguiram pensar em mais algum exemplo em que a jornada do herói ou da heroína se aplica, mas quando eu vim trazer o exemplo de Matrix, eu fiquei muito na dúvida entre Matrix e Harry Potter, porque se vocês pararem para pensar, o Harry também faz essa jornada muito claramente, né? Então é basicamente ali como uma receita de bolo, né? O Paul Atreides também, de Duna, também passa por esse estágio, né? Ele literalmente morre e ressurge como o Lisan Al-Gaib. Então é bem legal, assim, como essa fórmula é realmente amplamente utilizada, né? Fico feliz que tenham gostado. A gente vai mandar um formulário também para vocês avaliarem o minicurso, também para sugerir novos assuntos, novos temas. Então, fiquem de olho no e-mail que a gente vai mandar. O Gerson perguntou sobre se a gente já fez minicurso sobre Matrix, já falamos sobre Matrix. A gente assistiu no Cineclube Matrix e a gente teve uma discussão ali breve no final, conversamos um pouco sobre os temas, mas que poderia ser um bom minicurso também. A gente vai anotar aí essa dica, caso queiram que a gente estude Matrix. Mandem lá no e-mail, preencha lá no formulário que a gente vai considerar a ideia. É isso, gente. Muito obrigada. Eu vou encerrar agora a gravação. Verdade, Simon, é isso. Esse filme realmente também tem todo o checklist lá da jornada da heroína. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É bem legal. E como ele